Deus abençoe mais uma vez todos os nossos irmãos, todos aqueles que dedicarão um tempinho para que a gente possa juntamente meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Vou ler a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 6, onde diz assim: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre um só mensageiro na pedra de coroa. Talvez para muitas pessoas esse termo pode soar estranho, para alguns amigos, para quem ainda não está familiarizado com a mensagem do profeta. Pedra de coroa é exatamente o que São Pedro falou aqui sobre esta pedra principal. É a pedra angular, é a pedra que completa o edifício, é a pedra principal, como já acabamos de falar. E esta pedra, ela foi rejeitada. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra principal. Mas para nós chegarmos a esta pedra, e pedra na Bíblia aponta sempre para uma revelação. Quando o Senhor Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Estava indagando aos seus discípulos sobre o que os homens falavam a respeito dele, o Senhor Jesus Cristo. E alguns diziam que ele era um dos profetas, era Elias. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou. É uma revelação que Pedro teve. Não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra, e Jesus continua: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre a revelação individual, sobre a revelação espiritual. Isso o irmão Bran ensina nas mensagens. A igreja não está edificada sobre um homem chamado Pedro, mas está edificada sobre a revelação. Então uma pedra sempre aponta para uma revelação. E até que se chegue na pedra de coroa, na última pedra, na pedra angular, nós temos algumas pedras para montar este edifício. E estas pedras, elas são estabelecidas ao longo de 2000 anos, desde a era primitiva, constituindo 7 eras da igreja. São 7 pedras, são 7 tempos, são 7 revelações, são 7 Espíritos de Deus, são 7 olhos, são 7 mensageiros, são 7 castiçais de ouro, até chegar à última pedra. E nós vamos ver o irmão Bran mesmo pregando a estatura de um varão perfeito, parágrafo 240. Agora, na construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé. Logo, virtude, ciência, temperança,
paciência, piedade, amor fraternal. Então, baseado aqui mesmo na escritura que o irmão Bran lendo a escritura da carta de Pedro, sobre estas virtudes, né? Aqui na carta de 2 Pedro, capítulo 1, onde ele coloca todas estas virtudes, e irmão Bran traz para uma construção, pregando a mensagem, a estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, de uma igreja perfeita, de um povo perfeito, de uma noiva perfeita. É fé, virtude, ainda que o irmão Bran diz que antes disso tem o novo nascimento, certo? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São 7 virtudes, 7 qualidades, são 7 eras da igreja. E nós que conhecemos bem a mensagem, vimos a colocação que o irmão Bran fez quando nos mostrou na pirâmide, ensinando-nos que Deus, ele tem 3 Bíblias. A primeira Bíblia que Deus fez foi no céu, quando a escreveu através do zodíaco, nas estrelas, mostrando que começa com a Virgem, apontando para um nascimento virginal, a primeira vinda do Senhor, através de um nascimento virginal, e terminando com o leão, exatamente vindo como leão da tribo de Judá, a sua segunda vinda. A primeira Bíblia foi escrita no céu. A segunda Bíblia é o que nós mais estamos falando aqui, sobre a pirâmide, que ela foi construída no tempo de Enoque, e aquela pirâmide, sendo a segunda Bíblia, ela não tem a pedra de coroa, a pedra angular. E aquilo estava apontando para uma rejeição. Ou seja, os edificadores, eles rejeitaram aquela pedra. Aquela pedra, a principal pedra, é Cristo. As demais pedras não existiriam se não fosse por causa da pedra principal. O irmão Bran até fala numa mensagem que quando chegaram as pedras para a construção, aquela pedra angular, aquela pedra de esquina, aquela pedra de coroa, ela era tão estranha, ela era diferente de todas as demais pedras. E os edificadores começaram a olhar para aquela pedra e talvez coçar a cabeça e olhando para as demais pedras, todas retangulares, e esta pedra, negligenciaram aquela pedra e a perderam, a deixaram de lado. E quando chegaram no final da construção, perceberam que eles tinham menosprezado exatamente o cume, o topo, o principal, o que daria fim àquela obra. E é o que nós vemos nos dias em que nós estamos vivendo, uma rejeição, um menosprezo à pedra principal. Vamos ler o irmão Bran? E estamos, 240, a estatura de um varão perfeito. Estamos esperando a coroa, a qual é amor. Olha, nós temos 7 virtudes. Fé, 7 adjetivos, melhor dizendo. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 eras da igreja: a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada era da igreja com um respectivo mensageiro: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o 7º anjo, Bran. Mas, irmão Bran está dizendo, estamos esperando a coroa. A coroa não é uma era da igreja, o qual é amor. O amor não é uma era da igreja. O amor é fora do tempo. A pedra de coroa
está fora do tempo. A pedra de coroa desce do céu. O amor, o qual é Cristo, o qual é Deus, desce do céu. O amor que São Paulo fala em 1 Coríntios 13, que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, quando vier o amor, quando vier a pedra de coroa, é o que ele aguardava, é o que Paulo aguardava, é o que Irineu aguardava, é o que os reformadores aguardavam, era o que os pentecostais aguardavam. É o tempo em que nós estamos vivendo. Nós já não podemos dizer que estamos aguardando a pedra já veio. A pedra já desceu do céu. A pedra já veio da eternidade, envolto de uma nuvem, trazendo um livrinho aberto, pondo um pé na terra e outro no mar, abrindo os 7 selos. Isto é o coroamento, isto é o topo, isto é o principal. As demais pedras não existiriam se não fosse esta pedra, Apocalipse 10. A pedra de Apocalipse 10 é a principal, é Cristo descendo do céu. É a vinda do Filho do Homem. É Deus em uma carne humana chamado profeta. 7 trovões ecoando suas vozes. O irmão Bruno ainda está falando, 1962, estamos esperando a coroa, a qual é amor. Porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo. Olha, a pedra de coroa é a pedra que controla tudo. O amor é o que controla tudo. Sim, Senhor, aqui no desenho, entre cada degrau, há umas ondas que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Agora, isto é como, no geral, eras da igreja sendo edificadas uma pedra sobre a outra para receber a pedra de coroa, para receber Apocalipse 10. Mas este geral também tem que estar individual, principalmente no dia em que nós estamos vivendo. É um dia em que nós temos a clareza de toda a Escritura, a clareza, a revelação de todos os mistérios. Nós temos que ter estas qualidades: novo nascimento, fé, virtude. Nós temos que ter ciência, nós temos que ter temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E depois a pedra desce sobre nós individualmente. Esta pedra hoje é o batismo com o Espírito Santo. Cristo hoje é o batismo com o Espírito Santo. Os 7 trovões hoje, a abertura dos 7 selos, é o batismo com o Espírito Santo. Esta é a pedra. Cristo, a pedra angular. Cristo, Apocalipse 10. Mas, meus irmãos, como nós nos enganamos ao ver que muitas vezes nós temos somente um conhecimento carnal destas coisas. Nós não temos estas coisas em nossas vidas. Nós não temos fé, nós não temos virtude, nós temos apenas na letra a ciência. Nós temos a temperança simplesmente na letra, o amor fraternal apenas na letra. A pedra de coroa nós apenas temos na letra. Nós não a temos em nossa vida como uma realidade. Nós temos ela de uma forma distorcida, enganosa, desviada. Mas eu quero receber esta pedra. Eu quero ter esta pedra sobre mim. Eu quero me encaixar. Eu não quero que ele se encaixe em mim, aos meus pensamentos, às minhas ideias, de como eu acho que ele tem que ser. Não,
Eu quero me moldar a Ele. Eu quero deixar que Ele faça esse trabalho em mim. Que Deus faça esse trabalho em mim como um indivíduo. Cada um de nós deveríamos pensar desta maneira. Nós sermos moldados e não querermos moldar a Cristo, não querermos moldar a pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo, ele já vem moldado. Há um só mensageiro na pedra de coroa. Há um só, Cristo. Se a era de Laodiceia tem terminado na abertura dos selos, para que a pedra de coroa desça, nós temos que deixar Laodiceia e ir para a pedra de coroa. E estando na pedra de coroa, nós estamos debaixo da tutela de Cristo. Estamos debaixo do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Na pedra de coroa, nós estamos debaixo do ensinamento dos 7 selos, das informações passadas pelo próprio Deus que pôs um pé na terra e outro no mar, pelo próprio Deus que esteve velado em carne humana, em um homem chamado William Branham. Para nós que cremos, nós não vamos à pedra de coroa para ditar as regras, para sermos alguém na pedra de coroa, para dizer que nós somos, que a liderança está em nossas mãos. Não, há um só mensageiro na pedra de coroa. Vamos ver isto na palavra, na mensagem do irmão Branham, dito pelo irmão Branham, 241, a estatura de um varão perfeito. Agora, o que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja. Veja, irmão Branham, associando os 7 adjetivos às 7 eras da igreja. 7 eras da igreja é tempo. 7 eras da igreja é a noiva de Jesus Cristo. 7 eras da igreja é um corpo do pescoço para baixo. 7 eras da igreja. Pedra de coroa é cabeça. Pedra de coroa não é tempo. Pedra de coroa é eternidade. Pedra de coroa é o Senhor Jesus Cristo. E só Ele. Agora, o Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Começou aqui. Onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. Amém? A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude. E o mensageiro foi Irineu, aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo, e Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, e logo em Tiatira temos a Columba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Columba, as eras das trevas, temos Sardes, significa morto. E o mensageiro foi Lutero, aleluia, glória. E depois Filadélfia, piedade, com Wesley, santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Logo a santidade veio com Wesley. Seguidamente temos o amor fraternal em Laodiceia. E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quanto à segunda vinda, recorrerá à terra. Elias, Malaquias 4, Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas, ainda dentro das eras da igreja, com a manifestação deste grande mensageiro, deste grande homem, deste grande pregador que esteve na América do Norte. Nós louvamos a Deus pelos grandes homens do passado, no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, a era da Reforma, Wesley, a 6ª era da igreja, a era da santificação. A igreja foi evoluindo, porque ela morreu na era das trevas, ela foi perseguida, ela foi enterrada sob o martírio e a perseguição da igreja romana. Mas logo ela floresceu com a reforma protestante no tempo de Lutero.
Ainda que houveram muitos homens, mas Lutero foi aquela estrela, aquele mensageiro daquela quinta era da igreja. Wesley aprimorou mais com a luz da santificação, enquanto Lutero apenas justificação. Logo veio a sétima era da igreja, a era de Laodiceia, e o movimento pentecostal que surgiu na América do Norte por volta do ano 1900. E ali naquela era pentecostal, a era de Laodiceia, temos este Elias, este que viria e restauraria todas as coisas, começando no batismo, onde a igreja esteve imergida em uma luz trinitária, batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Começou ali o Elias restaurar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como foi no livro de Atos dos Apóstolos, onde todos os batismos realizados foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto foi deturpado no Concílio de Nicéia. Aqui vem a restauração, dentro da era de Laodiceia, nos dias em que este homem, este sétimo candeeiro, este sétimo espírito, este sétimo olho, estava aqui dentro de Laodiceia. E ele é o único em Laodiceia. Único, eu digo único, com uma luz para ocupar aquele lugar, naquela sétima estrela. Haviam muitos pregadores, haviam muitos profetas, como diz irmão Branco, como Ágabo no tempo de Paulo. Haviam muitos ministros, muitos homens ordenados por Deus, mas havia um com uma luz superior, com um dom superior dado por Deus, com um ministério superior, com o ministério de pôr a mão na mão do enfermo e conforme a vibração de sua mão, ele sabia qual era a doença no corpo da pessoa. Havia um com um dom em sua segunda etapa, um ministério da segunda etapa, dado por Deus, que ele discernia, sabia as intenções, sabia os segredos dos corações das pessoas. Um único em Laodiceia, ainda que vieram personificadores depois. Mas o que nós estamos falando? Ainda estamos falando de sétima era. Ainda estamos falando do tempo. E o que é tempo? O que é tempo? É eras. O que é eras? É corpo do pescoço para baixo. O que são 7 eras? É a formação da noiva do Senhor Jesus Cristo. É a formação do corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo palavra, o corpo noiva. Irmão Branco diz, nós cremos que esta grande mensagem de Elias, a estatura de um varão perfeito, 241, esta grande mensagem de Elias, quanto à segunda vinda, recorrerá à terra. Aqui temos 7 eras da igreja, 7 degraus, Deus edificando sua igreja, Deus edificando sua noiva, formando cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo, a glória e o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. 7 eras, formando um corpo. E depois da sétima era, irmão Branco, não há mais eras da igreja depois da sétima era. Depois do sétimo degrau, não há mais tempo. Depois do sétimo degrau, não há mais corpo para a formação, para o lado feminino, um corpo noiva. Depois da sétima era, é o terceiro selo, 168, que o irmão Branco diz, não há mais eras. Mas as eras, 117, quem dizeis ser este, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na terra agora. Quando a sétima vigília, quando ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As virgens da primeira era, as virgens da segunda era, as virgens da terceira era, as virgens da era da reforma, as virgens do tempo de Wesley, as virgens do tempo da era de Laodiceia, do tempo pentecostal, e até um tempo que perdura aqui, para que o eleito possa sair daqui.
as virgens, a noiva, o corpo que foi formado durante esse período de 2000 anos, se levantaram, prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos que creram na palavra ungida, no decorrer das eras saíram. Então a noiva não somos somente nós. A noiva não é somente este pequeno remanescente. Ainda que este pequeno remanescente, esta noiva do último dia, é uma super noiva. Porque tem a revelação da pedra de coroa. Porque tem voado a pedra de coroa. Porque tem recebido a Cristo. Porque tem aceitado o seu mistério. Tem recebido a revelação do seu mistério. Tem percebido que aquela nuvem no Monte Pôr do Sol não é simplesmente uma nuvem qualquer. Ela tem um significado tão grandioso. Aquela nuvem, no dia 28 de fevereiro de 1963, lá no Monte Pôr do Sol, no estado do Arizona, na cidade de Tucson, quando aquela nuvem apareceu, quando aquela nuvem foi fotografada, aquilo foi profetizado por meses antes. Foi pregado no Tabernáculo Branham em Jeffersonville. E irmão Branham estava indo ao oeste em uma ordenança divina e predisse, profetizou que aquilo aconteceria. Não saberia quando, mas ele se encontraria com não menos do que 5 e não mais do que 7 anjos. Está na mensagem, senhores, é esse o tempo, da qual ainda iremos ler um parágrafo. Não é uma simples nuvem. Não é uma simples aparição. Não é algo que ficou para trás. É algo real. Aquilo trouxe Cristo. É o anjo forte que descia do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O irmão Branham diz que o anjo forte é Cristo. Cristo descendo do céu, na mensagem A Brecha. Cristo descendo do céu, vestido de uma nuvem, trazendo um livrinho aberto. Agora, em uma forma real, literal, Cristo descendo do céu. Depois que a era termina, a pedra de coroa descendo do céu, o amor descendo do céu, a revelação descendo do céu, para se encaixar nas eras. Apocalipse 10, descendo do céu. E o 7º anjo tem que estar na terra. João viu isto em visão 2000 anos atrás. João o apóstolo João o evangelista João aquele que andou com Cristo, o apóstolo do amor, João, aquele que estava exilado na ilha de Patmos, ele viu isto em visão. E aquilo era real para ele. Ele viu tudo. Deus mostrou tudo a João. João subiu. João viu. E irmão Branham diz que João, quando ele sobe, como é que irmão Branham diz? Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 41. João foi convocado para subir mais alto. João foi convocado para subir. Quando João foi convocado para subir, a igreja foi convocada para subir. Suba mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo. E nós sabemos que todos os mistérios foram revelados nos dias da voz do 7º anjo. Quando João subiu, também estava representando este membro do corpo da noiva, chamado 7º anjo. Este homem, William Marion Branham, quando João subiu, também representou William Branham subindo. Porque quando aquela nuvem foi formada, 7 anjos apareceram, que vinham da eternidade, para fazer a peruca branca do Senhor Jesus Cristo. Ele foi tomado por aquele anjo. Ele foi tomado naquela nuvem. Ele subiu. E quando João subiu, representou a noiva subindo. William Branham também é noiva. William Marion Branham, o nosso irmão Branham, também faz parte do corpo da noiva.
Mas que noiva? Essa noiva que sobe também. Eu creio que sou parte da noiva, você também crê que é parte da noiva? O irmão Branham faz parte da noiva, desta era, desse tempo, desse remanescente, deste quíntuplo de Efésios. Há um só mensageiro na pedra de coroa. Quando nós subimos para enxergar, quando nós subimos para ver, João subiu. João nos representou. É o que o irmão Branham diz, é tão claro na mensagem, ainda que a gente, por uma ocasião, tenha desviado um pouco a atenção real do que é a mensagem, do que é o tempo, do que é as eras, do que é pedra de coroa. João não é pedra de coroa. Poderia repetir, João não é pedra de coroa. Nós pensávamos que era pedra de coroa. Eu, o irmão Rogério, pensava que era pedra de coroa, porque está em Apocalipse 10, 8 a 11. Mas não! João é eras da igreja. Quando João comeu o livro, pensávamos que era num tempo sucessivo a Apocalipse 10, 1 a 7. Mas não há um tempo após Apocalipse 10, 1 a 7, meus irmãos. Não há tempo depois de Apocalipse 10, 7. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Apocalipse 10, 1 a 7. É o tempo da manifestação do Filho do Homem. É o tempo em que os trovões soaram. É o tempo em que nós estamos comendo o livrinho, na verdade, mas dentro de Apocalipse 10, 1 a 7. Não tem-se um tempo além de Apocalipse 10, 1 a 7. Não há uma pedra além de Apocalipse 10, 1 a 7. Estamos comendo o livro. Estamos comendo o livro, porque João já comeu, porque João já nos representou. João representa toda a noiva, João representa toda a igreja, João representa todas as eras da igreja, mas João não representa a pedra de coroa. Não tem um versículo na Bíblia, um parágrafo na mensagem que diz que João representa a pedra de coroa. Não! O sétimo anjo representa a pedra de coroa. Aí sim. E por que Cristo não pôde vir na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quinta vigília, na sexta vigília? Mas na sétima vigília, Cristo veio, porque era na sétima vigília que o seu representante estaria na terra. Entendem, meus irmãos? Na sétima vigília que o representante de Cristo estaria na terra. O sétimo anjo, por isso irmão Branham fala na mensagem A Brecha, que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. O sétimo anjo está na terra, porque Apocalipse 10 diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse 10 diz que o anjo forte desceu do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Trazia na mão um livrinho aberto, pôs um pé na terra e outro no mar, levantou a mão, jurou que o tempo acabou, não há mais tempo. Estamos vivendo exatamente quando a voz diz o tempo acabou. Estamos dizendo que o tempo acabou, as eras terminaram, as eras terminaram. Aqui agora entramos na pedra de coroa e não há mais mensageiros da pedra de coroa. Há um único mensageiro na pedra de coroa. Você tem o William Branham como mensageiro, como ministério de Elias na era de Laodiceia, mas você não tem ele como sétimo anjo, o revelador dos selos na era de Laodiceia. Você tem o William Branham como sétimo anjo, o revelador dos selos na pedra de coroa, não na era de Laodiceia. E quando a era da pedra de coroa manifesta e nós voamos a ela, nós não voamos a ela para representar alguma coisa. Nós vamos a ela para estar na companhia de Cristo, na companhia do representante de Cristo, na companhia do ministério da hora, o ministério da noiva, como perguntaram, irmão Branham, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre os selos. Seguro. É o que está acontecendo agora mesmo. É o ministério da hora. Irmão Branham, a noiva de Cristo,
no ministério da hora. Ela é composta, diz irmão Branham, por profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. É o quíntuplo de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Irmão Branham estava ali naquele quíntuplo. Se nós batemos no peito e dizemos que estamos vivendo num tempo depois do irmão Branham, aonde está esse tempo na Bíblia depois da pedra de coroa? Aonde está esse tempo depois da pedra de coroa? Aonde está esta pedra depois da pedra de coroa? Não há uma pedra depois da pedra angular. E se dizemos que há uma pedra depois da pedra de coroa, é o mesmo que rejeitar esta pedra. É o mesmo que rejeitar. E é isso que tem acontecido, uma rejeição da pedra. Coloca-se outra pedra na pedra de coroa. Coloca-se outro quíntuplo no lugar da pedra de coroa. Coloca-se um homem só no lugar do quíntuplo de Efésios, do qual o irmão Branham humildemente dizia fazer parte, ou fazia parte, que a noiva de Cristo ela é composta, mas não há um tempo. João é um tipo da era, das eras, do tempo, mas nós lemos Apocalipse 10:8-11 e pensamos que aquilo é sequencial. Não é sequencial. João é um tipo da igreja, João é um tipo da noiva, João representa a noiva. Se João não come o livrinho lá atrás, a noiva não pode existir, porque o livro é Cristo, o livro é a palavra, o livro é a árvore da vida, o livro é o corpo do Senhor Jesus Cristo, o livro é a noiva. Então ele come o livro e a noiva passa a existir. Se ele não come o livro, Paulo não pode comer. Se ele não come o livro, Irineu não pode comer. Se ele não come o livro, Martim, Columba, Lutero, Wesley não pode comer. Se João não come o livro, William Branham não pode comer. Foi lá atrás. É um tempo de ministério, como está na mensagem Portas na Porta, 103, 104. Quando perguntaram a Jesus, e deste o que será? Apontando para o João do lado do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Aí saiu um dito entre os irmãos que João não morreria até que Jesus retornasse segunda vez. Olha, houve um dito entre eles que João não morreria até Apocalipse 10. Mas não era isto. Irmão Branham diz, não é que sua vida continuaria até a segunda vinda de Cristo, mas o seu ministério continuaria. Ou seja, o ministério que começou lá atrás, o ministério representativo que começou lá atrás. E irmão Branham termina o parágrafo 104, Portas na Porta, até os dias de hoje. Até o dia de hoje. João representa, olha o que o irmão Branham diz, suba aqui na era da igreja. Então depois que as eras terminaram, vamos ler de novo, 41, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Então depois que as eras da igreja terminaram, tudo foi mostrado a João. Tudo foi mostrado ao sétimo anjo. Todos os mistérios da Bíblia foram mostrados ao sétimo anjo. Todos os segredos da Bíblia, diz irmão Branham, é unicamente o ministério do sétimo anjo. Não é o ministério de João, é o ministério do sétimo anjo, que foi representado por João. Porque se William Branham é noiva, também teve sua representação naquele homem chamado João. Quando ele viu a vinda do Senhor, ele comeu o livro, ele tomou o livro, ele comeu o livro. As eras passaram a existir. Ele lhe mostrou tudo que iria acontecer na era da igreja. Então, depois que as eras terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto, para Cristo. É correto? 166. E ali havia uma criatura vivente, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 163.
o que João representava? Toda a igreja que foi tomada. O que João representava? O que este João, que viu a vinda do Senhor em uma visão, representava? Toda a igreja que foi tomada. Olha, para um pouquinho, meus irmãos. Toda a igreja é toda a igreja. Toda a igreja é todas as eras. João representa as eras. João não representa a pedra de coroa. João representa as eras. João representa Éfeso. João representa Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. João representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos no tempo das eras. Nós estamos no tempo da pedra de coroa. Ainda que o irmão Branham diz, a era da noiva. É a era da noiva que sobe a pedra de coroa. A era da noiva que se rende aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de um homem só. Do sétimo anjo. Cristo. Cristo é um homem só. A noiva são muitos membros, mas Cristo é um homem só. E quando nós interpretamos mal e nos desviamos do que é correto, é onde começa a dar os problemas. É onde começa a haver morte. É onde começa a haver intriga. É onde começa a haver discussões. É onde mostra que o povo não tem o Espírito Santo. Quando nós deixamos a realidade, a verdade, o que é correto. Mas, irmão, você está falando, é claro, meus irmãos, João representava toda a igreja que foi tomada, toda a igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bram. João representava Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bram. Agora, eu sei que eles insistem, os irmãos insistem, e eu insistia. Há um João hoje. Há um representante da noiva hoje. Não. Há um só mensageiro na pedra de coroa. Não há dois mensageiros na pedra de coroa. Vamos ler, irmão Branham falando. João representava toda a igreja que foi tomada. Quando João foi convocado a subir, quando João foi mostrado a ele todas aquelas visões do Apocalipse, estava representando a igreja, tendo suas visões no decorrer das eras. Representou-nos até no nosso dia, comendo o livrinho, profetizando outra vez. Já tivemos a representação. Já tivemos a vinda de Cristo em visão. João representava, o que João representava? Toda a igreja que foi tomada. Eu lhes digo, uma pessoa aqui em uma visão pode representar todo o corpo de Cristo. A irmã Branham está falando. Uma pessoa aqui pode representar todo o corpo de Cristo. Uma pessoa representou toda a noiva. Uma pessoa representou o pecado. Uma pessoa representou a vida. Uma pessoa representou toda a noiva, todas as eras. As eras é chamado de João. Mas a pedra de coroa é Cristo. É Apocalipse 10. Então vamos para o que o irmão Branham mesmo diz, que é o título desta intervenção. É a Era de Laodiceia, parágrafo 44, ou página 296, quando é traduzido pela voz de Deus. Há um mensageiro profeta para esta era. Há um mensageiro profeta para esta era. O irmão está falando Laodiceia, e ele vai mudar para pedra de coroa. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Eu sei que é o ponto que se pega, que hoje nós temos que ter um para nos dizer o que é a verdade. Sim, nós temos um, William Marion Branham. Nós temos a mensagem do irmão Branham para nos dizer o que é a verdade. Nós temos a mensagem do sétimo anjo. Ah, mas a coisa era confusa. A coisa era confusa porque era tempo de confusão.
mas no momento certo, no tempo certo, em que o quíntuplo de Efésios manifesta, e as coisas que estavam no ar. Muitas vezes a pessoa pode bater no peito e dizer: eu fui, eu que preguei, eu que trouxe, eu que falei, não há ninguém que falou senão eu. Estas coisas já estavam no ar, já foram ditas pelo sétimo anjo, já foram ditas por outros pregadores também, que não souberam colocar a coisa no seu devido lugar corretamente, estavam dispersas no ar, através de literaturas. Outros pregaram, talvez não com a mesma composição, como foi feita através deste grande dom que nós vimos a partir do ano 2000, que não é menosprezável, é genuíno, é real, é verdadeiro, mas que faz parte do quíntuplo de Efésios. Porque não há mais do que um mensageiro na pedra de coroa. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi, quem o terá? Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia, porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Este homem, vou ler de novo, terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. O ministério profético da pedra de coroa é Apocalipse 10. Um profeta mensageiro. Haverá um mensageiro profeta para esta era. João não é pedra de coroa. João é eras da igreja. João representa a noiva é eras da igreja, a noiva é Éfeso, é Esmirna, é Pérgamo, é Tiatira, é Sardes, é Filadélfia, é Laodiceia. Mas por que isso, irmão Rogério? Por que isso? Porque, meus irmãos, tem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não sabemos o porquê. Muitas pessoas estão me condenando, estão dizendo que eu tenho traído o ministério, porque agora tenho pregado que não é a mensagem de João, mas tenho visto na mensagem que nós nos equivocamos quando colocamos um João aqui para representar. Não, João foi lá para representar a noiva das eras. O ministério de João começou lá atrás e dura até este dia. Não há um João na era de Éfeso, um João na era de Esmirna, um João na era de Pérgamo, um João na era de Laodiceia, nem tampouco um João na pedra de coroa. Mas houve um João que subiu, um João que foi levantado, um João que teve as visões, um João que viu a coisa toda, um João que comeu, um João que profetizou outra vez e que representa o nosso tempo. Já fomos representados. Representação é um. E o porquê, meus irmãos, falar estas coisas? Porque se eu, como um dos principais que ensinei de forma errada, eu quero aqui mostrar como realmente é, como em verdade é, não para ser ou para parecer maior, não, mas humildemente colocar estes pontos, porque se acontecer de você ter me ouvido apontar um homem aqui que não é o sétimo anjo, que não é Cristo na pedra de coroa, e você creu, e isso agora em verdade não é escriturístico e nem faz parte da mensagem, e você se perdeu porque eu também
o persuadir a crer nisso, eu quero desfazer isso para que você possa crer da forma correta, ver da forma certa, porque da forma como nós estávamos indo, não estava certo, não está correto. E a prova é como que produz esse monte de pessoas carnais, esse monte de perseguidores, esse monte de pessoas sem Espírito Santo, porque nós abandonamos Cristo em algum ponto do caminho. Quando nós colocamos outro na pedra de coroa, que não é Cristo, outro na pedra de coroa, que não é o sétimo anjo, o representante de Cristo. Então, meus irmãos, não me leve a mal, não pense, porque eu vou parar de bater nesse ponto. O meu ministério, eu quero que ele seja altamente influenciado pelas mensagens do irmão Branham. Mas esse princípio de ministério é para que os irmãos saibam que estas coisas aí não serão batidas toda hora sobre João, sobre a representatividade, porque isto, as pessoas que falam contrário a isto, não conseguem desamarrar o que está amarrado pelo próprio irmão Branham quando diz que João representou todo o corpo, toda a noiva. E não aqui. João não é representante da noiva do último dia, não. João é representante de toda a noiva, de todas as eras. Um homem só, diz o irmão Branham, um homem só nos representou no pecado, um homem só nos trouxe vida, um homem só representou a noiva. O João lá de trás, não o João aqui. Se você hoje diz que anda com João, que você tem a João e atribui João a uma pessoa aqui, hoje, uma pessoa aqui hoje, isto é reencarnação. E não está certo. Segundo a Bíblia, não está certo. Jesus pode reencarnar porque ele morreu e ressuscitou. O espírito de Elias pode vir sobre uma pessoa e ungir a pessoa como ungiu Eliseu, João Batista e até mesmo o irmão Branham, mas porque ele não morreu, ele foi arrebatado. Mas alguém que morreu, que foi sepultado, e nós dizemos, ele está aqui hoje, João está aqui, isto seria reencarnação. E isto não está correto. E eu quero estar livre. Eu quero estar livre do seu sangue. Eu quero estar livre de ter ensinado algo errado e você creu e agora eu tenho tempo para poder me retratar, para poder voltar atrás e humildemente mostrar na mensagem. Ah, mas está pregando contra o pastor. Fala, não, eu gostaria que todos vissem, inclusive, para que tudo pudesse ficar bem, para que tudo pudesse voltar à normalidade, para que tudo pudesse voltar ao tempo, quando Cristo estava em nossa companhia. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Há muitos julgamentos, mas quem conhece o meu coração é Deus. Quem conhece tudo, quem sabe de tudo, quem me acompanha, o Espírito Santo de Deus, ele sabe os julgamentos que são feitos e ele sabe o porquê de tudo isso aconteceu, sem motivo nenhum. Tudo isso aconteceu sem motivo nenhum. E até das coisas que somos acusados, não é isso. Vocês não sabem, não acusem, não julguem se não sabem, mas Deus sabe. Deus está dando uma oportunidade de fazermos um caminho de volta, um caminho de retorno, um caminho para que as coisas possam estar apaziguadas, normalidade outra vez. Deus sabe, meus irmãos, e isso falo com sinceridade, não com hipocrisia e desonestidade. Deus sabe, e se um dia nós formos levados ao julgamento, e o que eu estou falando é verdade, eu gostaria tanto que você levasse em consideração o que o irmão Branham falou na mensagem, a explanação que foi feita sobre não ter uma pedra acima da pedra de coroa, não ter um tempo acima da pedra de coroa. E nós vemos que ali na pedra de coroa está o sétimo anjo, está Cristo.
Estamos nós reverenciando a mensagem do irmão Branco como ela é verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.